Lewis Hamilton é o vencedor da corrida sprint no GP da China, com Oscar Piastri em segundo, Max Verstappen em terceiro. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. E nesse começo de madrugada, nós vimos a corrida sprint com o Lewis Hamilton vencendo essa corrida. O interessante é que pela primeira vez na sua carreira, o Lewis Hamilton vence uma corrida sprint e também a Ferrari. É a primeira vez que a Ferrari vence uma corrida sprint e essa é a 18ª edição de uma corrida sprint na Fórmula 1. O Max Verstappen, que é o leão de corridas sprints, tentou, mas ficou apenas em terceiro. O Oscar Piastri conseguiu superar o Max Verstappen ali pela parte final da prova, quando talvez os pneus da equipe McLaren, os pneus do Oscar Piastri, estavam muito melhores do que o do Max Verstappen. O Lewis Hamilton fez uma belíssima prova, na minha opinião. Ele venceu essa corrida logo na largada. Quando as luzes vermelhas se apagaram, ele convergiu para a direita para tentar tirar qualquer possibilidade do Max Verstappen tentar um ataque ali na primeira curva, que é um bom ponto de ultrapassagem. O Max Verstappen tinha sim um bom carro para talvez tentar vencer essa corrida, mas o Lewis Hamilton não deu chance, O Max Verstappen tentou o máximo que pôde ficar ali dentro da zona de DRS, mas essa Ferrari do Lewis Hamilton, que basicamente apresentou no treino de classificação praticamente a mesma velocidade de reta do que o Max Verstappen, então ficaria muito difícil realmente para o Max Verstappen. Esse circuito é um circuito de fácil ultrapassagem, mas o Lewis Hamilton segurou muito bem, conseguiu ser dominante nessa corrida sprint. Realmente foi uma boa corrida sprint. Mas agora eu quero saltar lá para a 8ª posição, que ficou o Lando Norris. O Lando Norris teve um problema, logo na primeira volta ele freou em cima ali da parte de fora da zebra e acabou perdendo um bom tempo ali e foi ultrapassado por alguns carros. Ao meu ver, o Lando Norris tirou qualquer possibilidade de ele ter um bom resultado nessa corrida sprint após esse erro. E aí, se a gente pega o pensamento de que será que a McLaren foi pega no pulo após a mudança da diretiva técnica com relação às asas flexíveis, na minha opinião, é muito precoce dizer qualquer coisa com relação a esse sentido, que a McLaren talvez possa ter sido perdido o desempenho após essa mudança, mas se a gente pega ali o Oscar Piastri ficou em segundo com uma McLaren nessa corrida sprint e nitidamente apresentou um ritmo de pneus muito melhor do que o Max Verstappen ali do meio para o final da prova. Então, será que a McLaren perdeu desempenho nessa corrida sprint e principalmente nesse final de semana? Bom, para mim é muito cedo dizer e acho que não. Eu arrisco dizer que simplesmente o Lando Norris foi quem cometeu um erro e prepara o seu caderninho aí, tá? Prepara o seu caderninho com uma caneta e começa a anotar os erros do Lando Norris nessa temporada. Já teve um erro no começo da temporada, lá na primeira etapa no Grande Prêmio da Austrália, quando ele saiu do traçado na chuva. Enfim, ele deu sorte que o Oscar Piastri também cometeu um erro e teve muita mudança ali com relação ao grid por parte da chuva. Enfim, o Lando Norris acabou vencendo a corrida, mas começa a anotar aí os erros do Lando Norris, na minha opinião, um erro fatal. O Lando Norris já no ano passado cometeu muitos erros, tendo o melhor carro do grid na parte da metade do campeonato para o final, e mesmo assim não foi capaz de superar a vantagem que o Max Verstappen tinha na liderança do campeonato. Então é um ponto interessante para ficar atento aí. O Lando Norris até agora não está tendo um bom final de semana. Já tem a classificação para a corrida principal, e aí é uma nova oportunidade do Lando Norris se sair melhor e quem sabe recuperar esses pontos perdidos. O Lando Norris ficou em 8º e soma apenas um ponto nessa corrida sprint. Outros caras que foram muito bem, na minha opinião, foi o George Russell, que teve uma corrida talvez discreta, mas que teve certas disputas com o Charles Leclerc, que ficou na 5ª posição. Então o George Russell consegue um ótimo P4 para a Mercedes, o Charles Leclerc ficou em 5º. E quem também fez uma boa corrida foi o Yuki Tsunoda.
o japonês está simplesmente no modo Saiyajin, tá? Ele está com a corda no pescoço na equipe Red Bull, no grupo Red Bull, né? Ele já está pistola que ele não foi esse piloto cotado para ser companheiro do Max Verstappen nessa temporada. Ao que aparece, o Helmut Marko já deu em algumas entrevistas, deixando a entender que esse ano é o último ano do Yuki Tsunoda pelo grupo Red Bull, e talvez a batata ali do Yuki Tsunoda tá assando, mas ainda assim ele ainda consegue ser melhor do que o companheiro do Max Verstappen. A gente sabe que esse carro é difícil de se pilotar, mas o Liam Lawson tem deixado bastante a desejar. O Liam Lawson ficou apenas com a 14ª posição, e um ponto interessante, hein? Fiquem de olho nesse cara. O Liam Lawson é um piloto sujo. Eu já disse em algumas oportunidades aqui no canal que, na minha opinião, ele não é um piloto do nível Red Bull, mas ele já começa a deixar alguns resquícios, na minha opinião, de que esse cara é um piloto sujo. Teve algumas disputas com o Jack Durham, que jogou o Jack Durham para fora da pista, bateu roda a roda ali. Teve também disputas com o Carlos Sainz, também quase tirou o Carlos Sainz da pista. Então é um cara para ficar de olho. Mas falando sobre quem pontuou nessa corrida, né? O Lewis Hamilton fez 8 pontos e aí vai até o 8º colocado, chegando ao Lando Norris, que ficou apenas com 1 ponto. Se o Lando Norris não reagir nessa etapa do Grande Prêmio da China, talvez ele possa perder a primeira posição ali do campeonato de pilotos. Outro ponto muito importante para falar sobre essa corrida sprint é o Gabriel Bortoleto. Ele ficou apenas em 18º lugar, mas na última volta, ali no último hairpin, ele foi atingido pelo Jack Durham numa tentativa de ultrapassagem totalmente displicente. A última volta, disputando ali as últimas posições, que não valem pontos, não valem nada, mas a gente sabe que o Jack Durham já iniciou essa temporada na Fórmula 1 com a corda no pescoço. O Flávio Briatore está em cima dele cobrando resultados, mas não é assim que ele vai fazer o Flávio Briatore mudar de ideia. Com essa batida em cima do Gabriel Bortoleto, a situação do Jack Durham piora ainda mais. Mas falando sobre o desempenho do Gabriel Bortoleto, ele fez uma corridaça. Ele teve muitas disputas por posições ali na parte do meio, ali o bolo do grid. Disputou posições com Isaac Hadjar, que foi o seu grande rival na temporada passada, e a gente conseguiu ver o Gabriel Bortoleto segurando no braço, pilotando essa carroça, que é esse carro da Kick-Sauber. Não é um carro ideal para se disputar posições à frente do grid. E mesmo com um carro superior ao do Gabriel Bortoleto, o Isaac Hadjar teve que suar para superar o brasileiro nessa corrida sprint. Em comparação ao Nico Hülkenberg, o Nico Hülkenberg largou dos boxes e teve um bom ritmo de corrida, tá? Ele chegou ali, conseguiu encostar na parte final do grid, e o Gabriel Bortoleto ele foi perdendo rendimento ao longo da corrida, foi perdendo várias posições, e aí conforme isso ia acontecendo, o Nico Hülkenberg ia se aproximando cada vez mais. A diferença entre os pilotos ficou ali na casa de 3, 4 segundos. Então, em comparação de ritmo de corrida, o Nico Hülkenberg foi bem próximo do Gabriel Bortoleto, apesar do Gabriel Bortoleto ter tido essa oportunidade de ter largado um pouco mais à frente e, consequentemente, ter disputado mais posições. Foi uma boa corrida do Gabriel Bortoleto. Mais um ótimo cartão de visita. O Gabriel Bortoleto tem mostrado aí que faz jus estar na Fórmula 1. Pena que é esse carro tão ruim que é a Kick-Sauber. Mas me diz a sua opinião aí nos comentários, o que você achou dessa corrida sprint no GP da China. Para mim foi uma ótima corrida sprint. Já tem mais, tem a classificação para a corrida principal, mas essa corrida sprint com certeza já é um gostinho do que nos espera para esse final de semana na corrida principal. A Ferrari vem forte, o Max Verstappen com a Red Bull também é um favorito a subir nesse pódio. O Oscar Piastri também é um grande favorito a vencer essa corrida, talvez. E o Lando Norris tem que se recuperar. Tem que se recuperar caso ele queira ainda disputar o campeonato. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e se inscreve também aí no canal. Aqui tem vídeos novos todos os dias, com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau.